de volta aqui com o programa Você Pode Ser Feliz e já começo agradecendo a você que está ligando no nosso telefone 1938719620 para começar a fazer parte desta obra de evangelização. Muito obrigado. Obrigado aqui a Sônia Maria Evangelista de Souza, que é lá de Teresina, no Piauí. Um abraço aí para o povo de Teresina, no Piauí. Assim que eu cheguei hoje aqui no estúdio, tinha um grupo de pessoas lá de Teresina, do Piauí, que vieram visitar aqui a Rede Século XXI, participar com a gente da novena, da missa, estavam aqui conhecendo as nossas instalações. E aqui eu estou recebendo a primeira sócia de hoje, primeira mulher de coragem que tomou a decisão de começar a fazer parte desta obra de evangelização, que é lá de Teresina, no Piauí. É a Sônia Maria Evangelista de Souza. Muito obrigado pela sua decisão de nos ajudar a evangelizar o Brasil e o mundo através da Rede Século XXI. O seu nome, a sua intenção, o nome de toda a sua família vai aqui para a nossa urna das mãos ensanguentadas de Jesus. E além de receber as orações do programa de hoje, você também recebe as orações de mais 100 missas e também no momento da noite carismática, do terço das mãos ensanguentadas de Jesus, da adoração ao Santíssimo, em todos os momentos de oração aqui, a sua intenção está sempre presente, você e toda a sua família. Você que ainda não é sócio, é só ligar para cá hoje no nosso telefone 1938719620 e tomar a decisão de começar a fazer parte desta obra de evangelização. Você evangeliza através da revista Brasil Cristão, é um presente para os nossos sócios, mas é um instrumento de evangelização, porque o seu investimento faz com que produzamos cada vez melhor a revista Brasil Cristão. Você que vai se tornar sócio, igual a Sônia lá de Teresina, no Piauí, vai receber a revista Brasil Cristão, com textos que nesse mês te ajudam a meditar sobre o tema da campanha da fraternidade, além de te inserir na espiritualidade do tempo quaresmal. Também você recebe aí na sua casa o livreto Reflexões para um Brasil Cristão, contendo a reflexão, uma breve reflexão do Evangelho do dia, para você ficar sintonizado com a palavra. Você também nos ajuda a evangelizar através do EAD Século XXI, que tem cursos para você crescer na vida de fé, na vida profissional, na doutrina, na espiritualidade. Você nos ajuda a evangelizar porque nós produzimos, com os recursos que você proporciona para nós produzimos os evangelhos, a dramaturgia toda que você tem acompanhado aí da sua casa, sempre crescendo cada vez mais. Olha, muita coisa acontece aqui na Rede Século XXI, graças à sua generosa contribuição. 1938719620 é o telefone para você começar a fazer parte desta obra de evangelização. Eu quero mandar um grande abraço para todos os nossos sócios ali da região de Osasco, Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira, da grande São Paulo todo. Um grande abraço para vocês. Vocês já devem ter recebido aí a correspondência. Nós temos um encontro marcado. Na semana que vem, na próxima quarta-feira da semana que vem. Não a de amanhã, mas na semana que vem, lá na paróquia São Lucas Evangelista. Na paróquia São Lucas Evangelista, no dia 24, nós temos lá uma noite especial em que você, sócio dessa região, está convidado a participar conosco. Nós estaremos juntos lá com a missa e a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, especialmente colocando a sua intenção, você que é sócio desta obra de evangelização. Estou esperando você lá. A igreja é grande, a igreja de São Lucas Evangelista, lá é a paróquia onde agora eu estou como pároco. A igreja é muito grande, cabe muita gente, então você está convidado a participar conosco na próxima quarta-feira, dia 24, da missa com a novena das mãos ensanguentadas de Jesus para todo o Brasil. Estou esperando você lá, quero dar um abraço em você que é sócio desta obra de evangelização. E agradecer você que está participando comigo. Obrigado a Irani Fagundes da Silva Santos de Campinas, São Paulo, pedindo para que a aposentadoria saia logo. A Maria de Lourdes Teixeira de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. O Antônio Carlos Estancati de Campinas, São Paulo. Obrigado pela sua participação. Está pedindo oração pela esposa Maria Alice, por ele e por todos os que estão necessitados de uma oração. A Raimunda Guimarães de Moraes, de Sobral, no Ceará, também fazendo aqui a sua participação. Muito obrigado, Deus te abençoe. Ela está pedindo saúde e paz
pedindo conversão e apresentando as necessidades de todos os seus familiares. Também a Cleide Aparecida da Silva, de Campinas, São Paulo. Obrigado pela sua participação. Ela está pedindo proteção, pedindo a graça de Deus pela cirurgia que o Wagner começou a fazer já hoje, às 8 horas da manhã. Ele começou a passar por um processo, por um procedimento cirúrgico. Deus te abençoe, que as mãos ensanguentadas de Jesus estejam na sua vida. A Maria de Lourdes Pereira de Oliveira, de Rio Claro, São Paulo, também participando comigo. Muito obrigado pela sua participação. Eu coloco aqui o seu nome e a sua família diante da Sagrada Família e no final do programa você sabe que tem um momento especial de oração por você e por toda a sua família. Então continue mandando o seu pedido de oração pelo nosso telefone 1938719620, pelo nosso Facebook, facebook.com/Rede Século 21 ou pelo nosso e-mail, serfeliz@rs21.com.br. Nós começamos desde a quarta-feira de cinzas o nosso período quaresmal. Inauguramos na quarta-feira de cinzas com a liturgia penitencial da quarta-feira, da quinta-feira, sexta-feira e sábado, que é conhecido como quinta-feira após as cinzas, a sexta e o sábado após as cinzas. E depois começamos o nosso itinerário espiritual. E eu sempre gosto de lembrar isso, é um grande retiro quaresmal que todos os membros da igreja, todos os batizados são chamados a viver num espírito de penitência, de oração, de jejum, de caridade, para depois celebrarmos a Páscoa de coração purificado. Você tem acompanhado aqui no programa Você Pode Ser Feliz, aliás, tem acompanhado também aqui no nosso EAD Século 21, tem um retiro especial do tempo quaresmal, dia após dia, para você centrar a sua vida na espiritualidade da quaresma. E nós temos conversado sobre a necessidade de viver uma vida nova em Cristo. O tema do programa de hoje, da nossa primeira parte do programa, é falar exatamente sobre o pecado. A vida é melhor sem pecado. E aí a gente tem que descobrir por que a vida é melhor sem pecado. Por que a gente diz isso? Primeiro, nós temos que lembrar da criação. Aquele relato primeiro da criação lá no livro do Gênesis. Como é que nós somos criados? Nós somos criados para ter um livre relacionamento com Deus. Nós somos criados para conversar com Deus sem nenhum empecilho, para viver uma vida de santidade. O que é que rompeu com a nossa amizade com Deus? Quando o homem cometeu o pecado, afastou-se de Deus. Deus continuou olhando para ele, mas ele mesmo sentiu vergonha da condição em que estava depois do pecado e quis se esconder de Deus. O pecado, então, estabelece essa separação de Deus, quebra a relação de amizade com o Senhor. Daí você já consegue concluir por que a vida é melhor sem pecado. Quando a gente centra a vida em Deus, a vida é muito melhor sem pecado, porque nós temos a oportunidade de, em estado de graça, ter esse livre relacionamento com Deus. Mas eu tenho algumas ideias que eu quero partilhar com você nessa nossa primeira parte do programa, para você entender o porquê que a vida é melhor sem pecado. O exemplo que eu trago para você é o exemplo de um grande personagem da Sagrada Escritura. Conhecido, inclusive, porque dele é que vem o Messias, da descendência dele é que vem o Messias, Davi. Você conhece a história de Davi? Davi tem ali uma história de aventura com Deus. Desde o momento em que ele foi escolhido para ser ungido rei no lugar de Saul. Apresentaram-se todos os filhos de Jessé, robustos, fortes, até preparados para a guerra, tinham ali as características de quem poderia ser rei de Israel. No entanto, Deus não indicou nenhum deles ao profeta para que fosse ungido como rei. E depois o profeta pergunta, você tem algum outro filho? E Jessé diz, tem um que está lá no campo, cuidando das ovelhas, Davi. Quando Jessé diz isso, o profeta diz, manda chamá-lo. Quando ele chega, imediatamente Deus dá a inspiração ao profeta, dizendo, é este, unge-o, é ele o rei. Quais são as características encontradas em Davi para que imediatamente Deus diga ao profeta que ele vai ser o rei? Aqui há um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, a sua própria vida de pastor
e de obediência ao seu pai Jessé e de seguir à risca os conselhos do pai para cuidar bem das ovelhas, é uma das características que faz com que depois ele seja o rei de Israel. A diferença que existia lá com Saul, porque se você ler a história de Saul, Saul antes de ser ungido rei, ele não consegue cuidar nem das mulas do pai que tinham se perdido lá pelo campo. Davi cuida de ovelhas e esse cuidado de pastor faz com que ele escute bem aquilo que são as orientações do seu pai, porque ele cuida de ovelhas que não são suas, são as ovelhas do pai. Mas o destaque aqui é o temor a Deus, a intimidade com Deus. Mas um dia, depois já de ter sido ungido rei, Davi caiu num pecado. Foi uma das páginas difíceis da vida de Davi. Seduzido pelos prazeres, seduzido pelo mundo, ele acabou caindo no pecado do adultério e depois tramando a morte de Urias para poder ficar sem ter peso na consciência, talvez ficar com a mulher de Urias. O profeta volta a falar com ele e uma palavra forte é dirigida ao seu coração, ele reconhece que cometeu um pecado. A vida de Davi é de um jeito enquanto ele está se relacionando bem com Deus. Essa vida íntegra faz com que todas as coisas que estão ao seu redor sejam conduzidas na justiça, sejam conduzidas a partir do critério da palavra de Deus. Quando ele comete o pecado, ele cai numa frieza espiritual, num distanciamento de Deus, porque começa a resolver as coisas por conta própria. Enquanto não cai em si, enquanto não se arrepende do pecado e se volta inteiramente para Deus, a sua vida é uma completa ruína. Mas o dia que ele reconhece, pela palavra do profeta, que ele cometeu o pecado e se volta para Deus, ele redescobre que a sua vida é muito melhor sem pecado. É muito melhor se a sua vida conduzida por Deus. Então você vai entendendo por que a vida é melhor sem pecado. Por que a vida é melhor sem pecado? Se você buscar lá no Salmo 32, versículos de 1 a 11, tem lá alguns critérios que demonstram exatamente por que a vida é melhor sem pecado. E eu quero apresentar para você, pelo menos, alguns elementos do porquê que a vida é melhor sem pecado. Primeira coisa, que a verdadeira felicidade para a vida de um homem, para a vida de uma mulher, só se dá quando ele vive o perdão e alcança o perdão de Deus. A felicidade verdadeira só vem após o perdão. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Davi era feliz, caiu num momento de uma profunda tristeza, quase que numa profunda depressão. Se você ler o Salmo 32, você vai compreender isso. Parece que é uma depressão espiritual. E ele só encontra resposta para as suas inquietações quando se arrepende, quando se sente perdoado. Se você não se sente perdoado, você fica remoendo o pecado. Quantas pessoas que nos procuram remoendo o pecado, vivendo uma opressão espiritual por causa de pecados que cometeram e até já confessaram os pecados, mas não se sentem perdoadas e ficam remoendo aquela mágoa, remoendo as coisas, e essas transgressões todas trazem a tristeza. O que significa transgressão? E por que o homem é feliz quando é perdoado das suas transgressões, quando tem suas culpas apagadas? A palavra transgressão, ela significa ir além dos limites fixados por Deus. É rebelar-se contra os seus mandamentos. Davi cometeu uma transgressão quando desobedeceu a lei, cometendo o pecado do adultério e tramando a morte de Urias. Depois ele sofre as consequências disso. Tanto que quando o profeta chega diante dele para dizer que a mão de Deus vai pesar sobre ele e dizendo as coisas que irão acontecer, ele toma a firme decisão de dizer, é melhor cair nas mãos de Deus, que é rico em misericórdia, do que nas mãos dos homens. E depois, com esse coração contrito e humilde, coração arrependido, Deus revoga até a sentença de maldição que tinha estabelecido sobre a sua vida. Mas o que Davi fez? Ele cometeu uma transgressão. Transgressão significa ir além dos limites fixados por Deus. É rebelar-se contra os seus mandamentos. Quando nós somos perdoados, os delitos são levados embora.
E é aqui que você tem que compreender. Quando nós somos perdoados, os delitos são levados embora, o pecado é perdoado, é apagado. Existem penas que nós deveríamos pagar pelos pecados cometidos, confessados e já perdoados no sacramento da penitência. E nós já falamos sobre isso. Porque a igreja nos dá a graça das indulgências, sobretudo nesse ano da misericórdia, ao passar pela porta santa, rezar pelas intenções do Santo Padre, se confessar, participar da Santa Missa e comungar, você tem a graça da remissão das penas devidas pelos pecados cometidos e já perdoados no sacramento da penitência. Então aproveite esse ano da misericórdia para se ver livre dessas penas que talvez um tempo de purgatório pagaria, mas Deus nos dá a graça de apagá-las antes já. Aproveite bem o ano da misericórdia. Mas olha só, o que esse ensinamento traz para nós? Quando nós somos perdoados, os nossos delitos são levados embora, porque nós fomos já perdoados graças ao sangue de Jesus derramado na cruz. O segundo ponto fundamental, quero que você anote aí. Primeiro eu disse assim, que a verdadeira felicidade só vem após o perdão. O segundo, a verdadeira felicidade não vive ao lado da iniquidade. Sabe o que é aquela sensação de você se deitar à noite e dormir uma noite tranquila, porque não tem o peso na consciência das injustiças, da corrupção, de andar no caminho do mal, de ter um coração contrito, sobretudo depois de, no fim da noite, fazer um bom exame de consciência? A verdadeira felicidade não vive ao lado da iniquidade. Como é feliz aquele a quem o Senhor perdoou as suas culpas. E, aliás, você precisa sempre lembrar disso. Deus não nos olha como sendo culpados, nem nos julga como merecem as nossas faltas. Mas se você quer ser feliz, a verdadeira felicidade não vive ao lado da iniquidade. Terceiro ponto, para você entender por que a vida é melhor sem pecado. O pecado oculto envelhece o homem e traz angústia. Eu já disse, ficar remoendo o pecado só traz angústia. O melhor é confessar os pecados e se sentir perdoado. Quando a pessoa vive numa profunda angústia e aí começa irritação, palavras difíceis, não consegue se relacionar bem com as outras pessoas, é porque está faltando sintonia na sua vida. E a verdadeira sintonia, ela se dá quando nós nos relacionamos bem com Deus. A nossa vida fica equilibrada quando nós nos relacionamos bem com Deus, através de uma vida de oração, de uma vida de penitência, de uma vida de conversão. Então não fique remoendo as coisas do pecado, do passado. O pecado oculto envelhece o homem e traz angústia. O Salmo 32, versículo 3 diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Sabe qual é a grande oportunidade que nós temos no período quaresmal? Anote aí como propósito para a sua vida quaresmal, fazer uma confissão geral de todos os pecados, inclusive os mais escondidos, para que você não fique definhando aí sobre os seus pecados. É preciso então confessá-los e não ficar remoendo os pecados e as coisas do passado. Quarto ponto, o pecado destrói a alegria da vida cristã. Isso aqui é sempre consequência do pecado, consequência das atitudes. O pecado destrói a alegria da vida cristã. O salmista diz assim: dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Talvez Davi se lembrando daquela vez que o profeta foi falar com ele e disse: olha, você cometeu um pecado, o seu pecado foi grave e a mão de Deus vai pesar sobre você. E propõe 3 coisas. E dessas 3 coisas, ele olha, um tempo caindo nas mãos dos inimigos, perdendo lá as batalhas, um tempo de fome na vida de todo o povo, ou um tempo de... Ali ele propunha tanto um tempo de guerra, um tempo de fome e um tempo de peste. Ele diz: é melhor cair nas mãos de Deus. E ele diz isso no Salmo 32. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Mas quando ele reconhece Deus, a alegria volta ao seu coração. Quando ele se reconhece como pecador, a alegria volta ao seu coração. Quinto ponto de como a vida é melhor sem pecado. Só pela confissão vem o perdão de Deus.
E você sabe disso, confissão auricular, ao pé do ouvido. Santo Padre estabeleceu para agora, para o começo do mês de março, para todas, está lá na bula de convocação do Ano da Misericórdia, todas as dioceses do mundo vão viver um tempo forte de penitência. Que tempo forte será esse? 24 horas para o Senhor. Nos dias 4 e 5 de março, em todas as dioceses do Brasil, vai acontecer simultaneamente. Lá na minha diocese, em todas as regiões, de forma simultânea, os padres estarão atendendo confissões. Vai ter um lugar específico e serão 24 horas de atendimento de confissão. 24 horas ininterruptas. Os padres irão se revezar para que, durante essas 24 horas, nos dias 4 e 5 de março, todos tenham a oportunidade de confessar os pecados, porque só pela confissão é que vem o perdão de Deus. E Davi diz o seguinte: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quando Davi confessou, Deus o perdoou. Ele reconheceu então que era pecador, reconheceu a necessidade de se voltar para Deus. Só mais alguns três pontinhos para você terminar de anotar aí. O pecado é um obstáculo à oração, porque vai rompendo a nossa amizade com Deus. Pecado é um obstáculo à oração. Por isso que é melhor viver sem pecado, porque tem esse relacionamento livre com Deus, pode conversar abertamente com Deus. 7º ponto, o perdão nos livra da angústia. Davi reconheceu isso. Tu és o meu abrigo, em ti encontro a paz. E o 8º ponto, o pecado escraviza e torna o homem ignorante. No versículo 9 desse salmo diz: não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. E aqui, a ordem é: sigamos ao Senhor pela liberdade da palavra do entendimento, entendendo que Deus nos chama, sigamos na liberdade. E o 9º ponto, o perdão traz a misericórdia. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. A vida é muito melhor sem pecado, porque estreitamos o nosso relacionamento com Deus. Aproveite o tempo da quaresma, então, para se religar, para voltar ao relacionamento com Deus. Faça uma boa confissão, aproveite também o tempo da misericórdia, vá na sua catedral, passe pela Porta Santa, reze pelas intenções do Santo Padre e o Papa, participe da missa, confesse os pecados, participe da missa e receba a graça das indulgências. Esses pontos são os pontos fundamentais pelos quais nós entendemos que a vida é melhor sem pecado. Eu estou concluindo aqui esse bloco. No próximo bloco nós vamos começar uma conversa aqui super interessante que certamente vai inflamar o teu coração pelo desejo da evangelização. Não só aí na sua comunidade, mas além fronteiras. Nós vamos falar sobre a evangelização na China. Eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto para a gente começar esse nosso bate-papo e tenho certeza que você vai gostar e vai incentivar a sua vida missionária. Vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto.